É um prazer estar aqui com vocês no Fórum Nacional de Alta Performance e a nossa proposta é falar sobre coaching, planejamento estratégico pessoal com processo criativo. Essas ferramentas, quando elas são trabalhadas de forma sinérgica, isso aí pode dar um salto de qualidade nos resultados. O mundo hiperconectado nunca ofereceu tantas chances a tantos. E eu gostaria aqui de mencionar uma experiência pessoal. Eu tenho um filho que colocou o currículo dele no LinkedIn e uma multinacional nos Estados Unidos viu o currículo dele, começou esse processo de entrevista e o resultado é que hoje ele está trabalhando nessa multinacional. Então, isso há uns anos atrás seria impensável antes do advento da internet, antes do advento das redes sociais. O Brasil está passando por uma época de bônus demográfico, onde a maior parte da população está em idade produtiva. E em outros países que passaram por esse processo, o que se observou é um salto de desenvolvimento. O Brasil anda assim um pouco, digamos assim, desnorteado, sem um rumo certo, mas nós esperamos que realmente no futuro próximo a gente volte a essa trilha de desenvolvimento. Alguns pesquisadores pensam que essa janela do bônus demográfico deve ir até 2020, outros até 2030. O mercado está extremamente exigente, mas não só o mercado, o próprio convívio social. Antigamente você tinha o manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas hoje as pessoas não aceitam mais isso. E a outra questão que a gente tem que se perguntar é se nós estamos aproveitando de forma adequada nossas capacidades, nossos talentos. Então, esse inventário das capacidades, dos talentos, é uma questão fundamental que nós precisamos, digamos assim, buscar para a partir daí se aproveitar melhor as oportunidades. É de fundamental importância pararmos e de forma sistemática e criativa fazermos um planejamento. Ou seja, a gente precisa fazer uma coisa vendo perspectiva diferente, acessando nossas verdades internas. Então é isso mais ou menos que a gente apregoa nesse processo de planejamento estratégico com processo criativo. A falta de planejamento, de certa forma, ela espelha a má gestão da própria vida. Então, o que a gente tem visto com frequência é que as pessoas que não se planejam são justamente as pessoas que estão fazendo uma má gestão de suas vidas. Como é que nós observamos isso? Nós fazemos planejamento pessoal para diversas pessoas e, às vezes, as pessoas chegam desnorteadas, as pessoas chegam, digamos assim, sem rumo, deprimidas, e quando você começa a ver toda a experiência que você já juntou de vida, quando você começa a ver tudo, começa a ver as coisas sob uma perspectiva diferente, aí as pessoas começam a resgatar o seu potencial de transformação. Falando um pouco sobre o coaching, que é um processo. O coaching tem por objetivo ajudar as pessoas e organizações a alcançarem seus objetivos e serem felizes. O processo de coaching se dá com o auxílio de um coach que não oferece caminhos nem conselhos, mas através de perguntas ajuda o coach a chegar às suas conclusões. Então é de fundamental importância não esperar que o coach vai indicar o caminho. O que a gente tem que saber é que ele vai lhe ajudar a ver, buscar novas perspectivas, rever seus comportamentos e percepções, e a partir daí as oportunidades começam a aparecer. Tem uma historinha aí famosa que diz que dois vendedores de uma
2 vendedores de uma empresa de sapatos, eles foram enviados para a fábrica, para a África, e chegando lá, um dos vendedores viu todo mundo descalço e disse assim, olha, o mercado aqui não tem mercado para sapato aqui, ninguém anda calçado. Enquanto que o outro, vendo todo mundo descalço, começou a pensar, olha, aqui tem muito mercado, todo mundo anda descalço. Isso é uma história antiga, mas eu estou só mencionando para vocês refletirem sobre como a forma como nós olhamos para a realidade pode modificar a forma de nós agirmos, de atuarmos. Agora eu queria falar rapidamente sobre a questão do planejamento estratégico pessoal. O planejamento estratégico pessoal é como a imagem que vocês estão vendo aí. Você vê esse emaranhado de coisa que às vezes está na cabeça da gente e a gente precisa, digamos assim, alinhar essas coisas que estão na nossa cabeça para aí nós realmente tirar melhor proveito das coisas. É só um conceito. Porque em si o conceito de planejamento estratégico é bastante simples. Ele responde a 3 perguntas. Aonde queremos chegar? Onde estou e como posso chegar lá? São essas 3 perguntas básicas que você faz no planejamento estratégico. E para você fazer isso aí de uma forma adequada, você precisa dar um mergulho em si mesmo. O que é dar um mergulho em si mesmo? É você refletir o que está profundamente lá no seu coração. Às vezes a gente fica buscando objetivos que não são nossos, são objetivos de outras pessoas, são objetivos baseados em conceitos que já não são mais válidos. A outra questão do planejamento estratégico é justamente você dar um voo sobre as oportunidades, ou seja, você levantar e olhar o mundo com a perspectiva do pássaro. Você está olhando por cima quais são as oportunidades que se apresentam e a forma de tirar melhor proveito dessas oportunidades. Eu já mencionei anteriormente a questão do inventário das competências, tudo. Então você veja que a gente está montando praticamente uma catedral aí. Os conceitos de planejamento estratégico têm sido usados predominantemente nas empresas, mas eles são sim válidos para a sociedade, famílias e pessoas. Nós temos uma experiência no planejamento estratégico na nossa empresa. Nós começamos a fazer o planejamento estratégico empresarial e nós observávamos que quando estávamos fazendo esse planejamento, as pessoas começavam a discutir questões que não diziam respeito à empresa, diziam mais respeito ao relacionamento dos sócios, ao entendimento dos sócios. E aí nós passamos a fazer o planejamento estratégico societário, que nós chamamos societário. E quando começamos a fazer esse tipo de planejamento, nós observamos de novo que são raras as pessoas que param para realmente pensar no que querem, no que gostariam. E, em função disso, a gente começou a fazer o planejamento estratégico pessoal. E o resultado, quando você alinha a estratégia pessoal, a estratégia societária e a estratégia empresarial, as empresas, as organizações dão um salto de qualidade. O corre-corre diário termina nos cegando quanto às nossas próprias necessidades e desejos mais profundos. Eu costumo dizer que de tanto ver, a gente não vê mais. Os olhos ficam opacos para aquilo que a gente vê todo dia. E a gente não escuta o coração para pensar o que é que está lá dentro. Às vezes você tem um sonho quando era pequeno, mas a vida foi levando você para caminhos diferentes e termina você, às vezes, deixando de perseguir uma coisa que era tão importante para você porque você acha que não é mais possível. Gostaria de falar agora um pouco sobre o processo criativo. Aqui tem uma pesquisa nos Estados Unidos que é extremamente interessante. Eles fizeram um levantamento de crianças na escola, com idade de 2 a 3 anos,
E praticamente 98% dessas crianças foram consideradas gênios. E acompanharam então a evolução dessas crianças durante 20 e poucos anos. E o resultado é que você vê dos 98 que eram gênios, com 20 e 22 anos você tem 2% restante. Ou seja, o nosso grande desafio não é se tornar criativo, porque nós somos criativos, é resgatar a nossa criatividade, isso sim. A Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, eles têm feito pesquisas para avaliar a qualidade do nosso pensar. Eu digo assim, é pensar na forma como nós estamos pensando. E eles sistematizaram 3 etapas para você aproveitar melhor o potencial criativo de sua cabeça. Essas etapas são, vocês veem aí no quadro, OF-PISA, O de objetivo, F de fatos. O objetivo é onde você quer chegar. O F é onde você está. O P é de problemas, também está relacionado a onde você está. Aí vem o I, que é de ideias, aí você já está trabalhando em como chegar lá. O S é transformar as ideias em soluções. E o último é a ação, que você sabe que eu digo sempre o seguinte, planejar não dá resultado. O que dá resultado é a implantação do planejamento. O segredo da criatividade, segundo essas pesquisas ainda da Universidade de Buffalo, é uma coisa que você pode começar a fazer amanhã, pode começar a fazer hoje. Nós fazemos concomitante 2 etapas que eles recomendam serem feitas separadamente. Que 2 etapas são essas? Você tem o que eles chamam a etapa de divergência, que é de você gerar opções, e a etapa de convergência, que é você escolher entre as opções levantadas. E o que eles dizem é o seguinte, aí eles usam uma metáfora que eu acho interessante, que eles dizem que você criar e avaliar ao mesmo tempo é como você dirigir um carro com um pé no freio e um pé no acelerador. O carro nem anda, nem fica parado e força o motor. Então, de certa forma, é assim que a gente trabalha. O que é que ele sugere? Separe as etapas. Crie uma etapa só de divergência para você criar, brincar com as ideias, e crie uma etapa de convergência onde você vai avaliar as ideias criadas. E aqui tem outra questão que é importante, é que eles verificaram que os comportamentos necessários para se ter o melhor de cada uma dessas etapas são comportamentos diferentes. Na etapa de divergência, você tem o quê? A questão de adiar o julgamento. Muitas vezes você está discutindo com alguém e você não espera nem que a pessoa termine de falar, você já está dizendo, não concordo, isso não funciona. A gente não espera ouvir as pessoas. Essa é uma questão fundamental. E aqui tem uma pessoinha que sempre tem aquela vozinha que fica falando para a gente. Essa é quem mais julga a gente o tempo todo. A outra questão é você pensar impossível, pensar coisas diferentes e se perguntar por que não. Então a gente pensa já tudo o que é possível, o que é conhecido, e se você quer trabalhar com criatividade, você tem que expandir. A próxima etapa, o próximo comportamento é você fazer conexões, você fazer analogias. E nessa etapa de divergência, o que está sendo buscado é quantidade. Ou seja, se espera que da quantidade de opções que você gera, você possa aumentar as chances de aí se ter uma pepita. Na etapa de convergência, a primeira questão é o julgamento afirmativo, e a gente já conhece aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Normalmente, quando alguém faz uma sugestão extremamente inovadora, nós tendemos a buscar primeiro as deficiências daquela sugestão e não os pontos fortes dela. O que é que ele sugere? Muda a sequência. Primeiro veja o que é que aquela ideia ou aquela sugestão tem de bom, para depois você analisar como neutralizar ou fortalecer os pontos negativos.
O segundo conceito aqui na etapa de convergência é você manter o rumo. Ou seja, você não pode ficar viajando na maionese, como diz o jovem hoje. Você tem que ter um rumo onde você quer chegar. Aceitar o novo, buscar a qualidade e ser deliberado. Ou seja, tem um determinado momento que você tem que chegar e você tem que decidir, mesmo que você não tenha todas as informações disponíveis. Outra metáfora que eles usam para representar essa questão da importância de você separar a divergência da convergência é a respiração. Ele diz: você não pode inspirar e expirar ao mesmo tempo. Você tem que separar essas duas etapas. E aqui eu gostaria de mencionar um exemplo. Nós, quando estamos fazendo um planejamento estratégico numa organização, aí você tem na sala 20, 30 pessoas. Se uma pessoa faz uma sugestão e nós temos essa tendência de primeiro criticar as sugestões das pessoas, o que é que acontece? A pessoa vai dizer: ok, eu fiz uma sugestão. Na segunda vez que ela faz uma sugestão, ela diz: ok. Na terceira vez ela não faz mais, porque você diz: toda vez que eu faço uma sugestão é só para ouvir críticas? Não quero isso, né? Então a gente vai perdendo as pessoas dentro de nossas organizações porque a gente não valoriza, né? Não valoriza as contribuições. Resumindo isso tudo, o que é que eu gostaria de falar? Vejam só, o coaching ajuda as pessoas a refletir sobre os seus comportamentos e percepções do mundo. O planejamento estratégico estabelece objetivos e sistematiza caminhos para alcançá-los. E o processo criativo tem o papel de revelar oportunidades. Então você veja que essas três ferramentas juntas, isso, como a gente diz no popular, isso pode dar samba. Ou seja, isso pode ser transformador tanto para a organização quanto para as pessoas. Eu gostaria de entrar um pouco em detalhe agora na questão do planejamento estratégico propriamente dito. E aí eu gostaria de começar primeiro refletindo um pouco sobre o que acontece no final do ano. Nós fazemos aquele rol de intenções que, na realidade, na segunda quinzena de janeiro a gente já esqueceu dele. E esse rol de intenções é diferente de se fazer um plano de ação elaborado de forma consistente. Etapas do processo criativo na formulação do planejamento estratégico pessoal. Primeira questão é o objetivo. A primeira questão é você definir um objetivo. E aqui nós temos uma experiência interessante. As pessoas, às vezes, a gente chega assim: o que é que você sonha? Aí a pessoa para assim, fica olhando e diz: não, eu não tenho sonho não. Ou então todo mundo diz: eu tenho um objetivo, meu objetivo é ser rico. E aí eu digo: olha, ser rico é mais uma consequência do que um objetivo propriamente dito. Essa é uma questão. A outra questão é que as pessoas ficam preocupadas com como e não com o quê. O que é isso? Eu preciso definir primeiro o que eu quero atingir. Queria passar para vocês um exemplo que nós tivemos num planejamento estratégico numa Secretaria de Fazenda, só para ilustrar. Nós estávamos discutindo sobre qual seria o objetivo em termos de arrecadação. Essa secretaria arrecadava, na época, cerca de 600 milhões por ano. E aí foi feita a proposta de se arrecadar 1 bilhão. Ah, mas foi quase um escândalo, todo mundo: não, que isso é possível, aí a gente está colocando objetivos que são irreais. Mas foi se discutindo, e chegou um momento que esse objetivo de 1 bilhão foi aceito. E resumindo a história, no final do ano, estávamos comemorando, na segunda quinzena de dezembro, termos atingido o objetivo de 1 bilhão. Eu não quero dizer que é você fazer um objetivo, mas às vezes, quando você coloca um objetivo muito ousado, isso força você a mudar o paradigma que você está funcionando. Coletar fatos. Essa é uma etapa que as pessoas pensam que não há criatividade na forma como você olha para os fatos.
há sim criatividade na forma de olhar os fatos. A gente precisa fazer uma radiografia dos fatos para você realmente descobrir o que tem por detrás, o que pode estar impedindo. Ou seja, muitas vezes a gente não está consciente de tudo que está acontecendo e a gente já quer resolver a questão, encontrar uma solução sem você ter feito um diagnóstico. Seria semelhante a um médico chegar, olhar para você e dizer, eu já sei o que é que você tem, antes de fazer uma anamnese adequada. Diagnosticar o problema. Nesse método, os problemas são definidos como as barreiras que nos impedem de chegar ao objetivo. E uma sacada que os americanos tiveram na formulação desse método é justamente a definição do que é um problema formulado com a mentalidade pobre e um problema formulado com a mentalidade rica. Formular um problema com a mentalidade pobre é formular o problema na afirmativa. Por quê? Quando você diz, por exemplo, não tenho dinheiro para comprar um carro, sua cabeça automaticamente vai buscar todos os indícios que ratifiquem aquilo que você está dizendo para ela. Ou seja, você direciona a sua cabeça para o problema. Quando você formula o problema com a mentalidade rica, que é justamente você formular o problema na interrogativa, de que maneiras eu posso conseguir o dinheiro para comprar meu carro? Então, sua cabeça automaticamente começa a pensar em como responder essa pergunta. Responder essa pergunta é encontrar soluções. Então você veja, você muda digamos assim, o problema e direciona a sua cabeça para soluções quando você formula o problema na interrogativa. Esse cachorro que vocês veem aí na imagem, diz que o sujeito chegou, foi visitar um amigo e chegou lá na casa desse amigo, tinha um cachorro que estava sentado em cima de um fuso, em cima de um prego. E ele ficava uivando. E o rapaz então perguntou para o amigo, mas por que esse cachorro está uivando? Por que ele não se levanta? E o amigo respondeu, é porque ele prefere uivar. Ou seja, tem gente que prefere ficar uivando e reclamando em vez de se levantar e partir para a ação. A próxima etapa é justamente a geração de ideias. O que é a geração de ideias? É responder à pergunta que você fez no problema. E aí, de novo, eu estou pressupondo aqui que em cada uma dessas etapas nós estamos fazendo uma divergência para depois fazer uma convergência. Então você vai definir, está na etapa de ideias, então você vai levantar um monte de ideias para responder aquela questão e depois você vai escolher, ver as ideias que para você têm mais significado, as ideias que para você representam um melhor resultado. A próxima etapa é da escolha, escolher a solução. Na realidade, você tem um monte de ideias que você precisa burilar essas ideias para poder transformar essas ideias em soluções, coisas viáveis, coisas que realmente podem ser aproveitadas. E a última etapa, que é a etapa, eu acho que é uma das etapas mais importantes, que é a etapa da ação. Você precisa elaborar um plano de ação que é justamente para você sair do rol de intenções para um plano de ação. E eu gosto de repetir, vou repetir essa frase porque é importante. Planejamento não dá resultado. O que dá resultado é a implantação do planejamento. Daí a importância de se ter um plano de ação com aquilo que você vai fazer, como você vai medir essa questão, como você vai medir o resultado daquilo que você quer alcançar e também com prazos, etc. Na realidade, eu gostaria de resumir essa apresentação dizendo que a proposta das reflexões feitas nessa apresentação é simplificar alguns conceitos com a finalidade de motivar, estimular e provocar o telespectador, se for o caso, a sair da zona do conforto e a ousar assumir o leme de sua vida. Não fazendo como o pessimista que fica se queixando do vento,
nem como otimista que fica esperando que o vento melhore, mas sim como um realista que ajusta as velas, parafraseando William George Ward. E, por último, eu ainda gostaria de mencionar aqui uma questão que às vezes a gente esquece. Eu já li isso em diversos livros e pessoalmente também já passei por essa experiência, é que a coisa mais importante, o segredo das pessoas de sucesso é ganhar o coração das pessoas. Relacionamento, entender de pessoas é uma questão crucial. Disse que uma pessoa chegou para o Jack Welch, que é considerado o executivo do século, e perguntou para ele qual é a coisa mais importante para um executivo do século XXI aprender. É ele aprender sobre marketing? Ele diz não. É aprender sobre finança? Não. É aprender sobre produção? Não. A resposta dele, a coisa mais importante para um executivo nos nossos tempos aprender é a lidar com as pessoas. Vou deixar aqui ainda o meu endereço eletrônico. Se alguém tiver alguma pergunta ou tiver alguma sugestão, estou à disposição. Por favor, me escreva ou questione, que a gente pode trocar aí umas figurinhas. Obrigado pela paciência e pela participação de vocês.